um novo projeto, uma nova fase da equipe Shimano Presa Viva, que agora chama-se New Anglers. A gente está com embarcação nova, novos parceiros, novos equipamentos, nova equipe, para a gente competir em alta performance nos melhores torneios do Brasil. É uma junção aí de muitas ideias, de uma equipe de alta performance, que a gente consiga mostrar um pouco do que a gente faz na água e para a gente competir em alto nível aí em todos os torneios do Brasil inteiro. Então, agora começa tudo de novo. Fala, parça! Fala, Maximel, e aí, beleza? Bom demais, tá na estrada? Tô na estrada, filho, tô na estrada. Viu, teu barco daqui atrás, filho. Como assim? Não, meu ex-barco. Ah, rapaz, esse aí, esse dá sorte, hein? Fala, esse aí nada, não, eu falei, esse barco com o meu croques verde, velho, você é louco. Esse barco aí tem um tucunafri nas costas? É, ele tem um tucunafri e tem um oitavo e maior peixe, né? É, então. Viu, deixa eu te falar, ligando só pra... Eu tô indo gravar com o Lucão e ligando pra desejar um torneio bacana pra vocês aí, que Deus abençoe, dê tudo certo. Não, nem fale, se tem alguém que vai tá aqui, mas como se tivesse aí com vocês, sou eu. E não, nem me fale, meu amigo, nem me fale. Gostaria de estar do seu lado lá na hora e eu vou torcer para que você suba no pódio. Rapaz, Elzeira, acabei de falar aqui, acabei de falar pro pessoal aqui, como eu tô dividido, né, cara? Eu tô indo lá, mas com a cabeça aí tá junto com você, velho. Puta vida. Vai fazer o quê, né, meu amigo? Vamos que vamos. Eu tô bem chateadão, viu, cara, queria muito estar aí com você, bicho, muito. Agora estamos aqui, bicho. Bicho, tá faltando 300 e 1000 quilômetros pra chegar ainda. Estrada é longa, estrada é longa, é cansativo. É, ainda bem que eu tô vindo com eles, ainda bem. Porque se eu tivesse vindo sozinho, acho que eu já tava com depressão. Não, mas vai dar tudo certo. Então, só todas as energias positivas aí pra vocês. Então, fechou, máquina. Boa viagem aí pra vocês. Beleza, meu abração. Um abraço, fica com Deus. Falando, vamos falando. Tá ótimo. Entendeu? Aqui atrás, né? E aí? Chegou? Chegou? Boa noite. Boa noite. Amigo azul? Vai vagabundo. Pode baixar pra ele? Pode. I journey through the darkness, through the deepest and the hardest. I'll go through anything, and you're gonna have to go through me. Onde você tá? Tô indo aí te buscar. Onde você tá? Tô aqui dentro do pântano. Tamo indo aí, tamo indo aí. Então tá, vai bater uma pauleira que nós pegou. Sabe aquela pauleira que você enroscou a isca lá perto da filmagem? Sei. Nós tá lá, eu e Frota. Tá bom, tô indo lá. Beleza? I'll go through anything to get where I wanna be. Go through anything, and you're gonna have to go through me.
Irmão, e aí? E aí, Léo? Começo de ano, nossa nova equipe, eu, Alemãozinho, Rogério Bach e Alexandre Guizard. Peguei, Pegou? ó. Olha lá, vou cobrir. Não tô vendo. Olha o tanto atrás. Pode tirar. Tá. Pegou, Léo. Nossa senhora, eu tirei da boca. Bom, vamos lá. Equipe New Anglers, equipe Shimano Presa Viva, que agora a gente tem outros parceiros, né, Lemão? É isso aí. E aí por isso que a gente chama de New Anglers, de novo, pescadores. O conceito de angler é o conceito do pescador de competição, né? O conceito outdoor, pescador que realmente não pesca só por pescar, mas tem algo a mais. E já tivemos uma etapa do Tucunafri, né, Lemãozinho? Já começamos com uma média até boa de quanto? 46 pontos? 46,3, eu acho. Por aí, né? 46,3. Que pro circuito, a gente não ficou entre os 10, ficou em 11º ou 12º? Segundo. Que pro circuito não é ruim, não é o que a gente queria, né? Mas começamos bem, né? Demais, né? Porque agora dá pra recuperar, né? E da onde surgiu a questão de chamar o Alemão, como fazer o convite para ele, porque é um cara que eu admiro muito, sempre admirei, conheço o Alemão faz o quê? Uns 5 anos, Alemão? Por aí, Léo. 5 anos. E é um cara que sempre se destacou nos torneios. Quando a antiga formação da Shimano Presa Viva, eu, Brunão, Luiz Paulo e Rogério Bach, a gente ficou em primeiro lugar em 2021, o Alemãozinho ficou em segundo, né? Ficou logo ali atrás, mais de 100 equipes na água. No ano retrasado, antes, 2020, você ficou em? Em quarto. Em quarto. No outro, Paranaíba campeão. E por aí vai, né, Alemão? Não vou nem ficar falando aqui, porque troféu você tem de sobra. Então é um cara que eu sempre admirei e que estou muito orgulhoso de pescar do seu lado, de ter no nosso time. Show de bola, eu também. Vamos pra cima. Eu sou apaixonado no que eu faço, tanto é que eu trabalho com a pesca, né? Eu sou guia de pesca aqui em Santa Fé do Sul. Já faz 5 anos pescando de guia. Eu moro em Três Fronteiras, mas eu comecei a pescar, na verdade, nesse rio que nós está hoje, aqui no Pântano. Eu comecei a pescar com 6 anos junto com meu tio, e de lá pra cá sempre, como se diz, conhecendo outros lugares, mas o berço de onde eu comecei foi esse rio aqui, ó, que nós está pescando exatamente hoje. Eu pesquei aqui bem dizer, minha vida inteira. Foi acho que 12 ou 13 anos pescando quase todo final de semana nesse rio aqui que a gente está. O tucunaré mesmo já deve ter uns 15, 16 anos já pescando tucunaré. Atrás só do tucunaré. E o programa de TV? Rapaz, tá pra sair pra estrear, né? E aí, é difícil o peso do programa, da gente saber que a gente está competindo e além da gente estar competindo, a gente nós sabermos que tem alguém filmando, que nosso resultado vai ser mostrado, e aí? A pressão é muito grande, né? A pressão é muito grande. Você depende de vários fatores, de resultado, né? Tudo bem que o programa vai mostrar a nossa realidade. Às vezes, se tiver que perder, vai mostrar perdendo. É perdendo e ganhando, é uma vida real do competidor. Mas é um pezinho grande, né? Vixe Maria, você tá doido. Até você pegar os 6 primeiros peixes da cota, pra você fechar, pra aquilo começar a te dar um alívio. Como que para quem não conhece torneio, para quem vai estar assistindo esse vídeo aqui que a gente está fazendo para falar da equipe New Anglers, conta aí, como é que é um torneio? É uma cota, quantos peixes, que tamanho? Vai muito do torneio, né? Tem torneio que é 6 peixes, tem torneio que tem 5. A medida mínima do circuito que nós participamos é 25 centímetros, né, Léo? Isso mesmo. Que é o tucunafri, são 6 peixes acima de 25 centímetros. Tem que medir uma régua, né? Tem uma régua já do tucunafri mesmo. Vamos mostrar a régua, será que tem aqui? Deixa eu ver aqui, ó. É uma régua ferida. Aí todo torneio põe uma senha dessa, uma senha, que a hora que você mede o peixe, automaticamente a hora que você tirar o peixe da régua, no vídeo você vai conseguir ver essa senha. O peixe tem que sair em condições boas,
de soltura, não pode virar a barriga e tem que sair nadando normalmente. Essa aqui é a régua que a gente usa nos torneios. Nossa! Levanta que tem rosca, hein? Não é grande, não. Peixe de cardume. Não acertei a cesta. No dia do torneio isso aí não pode acontecer jamais, né, Alemão? Nunca. Você viu que ele bateu, cara, e vamos ver se ele bate de novo. Como é que é a história do ciclo do peixe que todo mundo agora tem tanto falado, que é o que faz diferença no torneio, saber como é que o peixe está se comportando para conseguir pescar ele, para conseguir ter resultado. Faz um resumão pra gente do ciclo do peixe, como é que você pesca? Não precisa, eu sei que o peixe muda e nem todo ano é igual, mas como é que se pesca? Vai, a pesca começa em fevereiro, o circuito, e ela acaba em dezembro. Começo do ano, fevereiro, meio do ano, julho, agosto e final do ano. 3 épocas diferentes aí. Como é que a gente vai se adaptando a esse tipo de pescaria de competição? Para quem está assistindo, para quem está vendo o vídeo, ver como é que funciona a nossa pesca. Ô Léo, eu vou te dar um exemplo do circuito. Tá. A primeira etapa do circuito, que a gente sempre levou em mente e sempre executou esse trabalho fazendo na primeira etapa. Treinando atrás de cardume, que é a época que o peixe já está cardumando. Você treina procurando os cardumes para você fazer uma cota. E você tenta achar casal na superfície, que são os peixes que já estão com os filhotes. Perfeito. Os filhotão maior, eles ficam mais por cima da água na hora do sol mais quente. Então você tenta levantar ele na superfície, que é o peixe de casal e o peixe de cardume. Perfeito. Esse é o ciclo. Meio do ano. Então, até o meio do ano, cardume às vezes um casal com o filhote agora, maior. Nós estamos pescando em março. Em abril agora sai outra leva de peixe. Okay. É os peixes que eles chocam pro fundo, a gente fala desova no fundo. Sai essa cardume, o machão vai lá, pega uma fêmea, vai lá, desova e sai algum casal esporádico. Ok. Então acha às vezes na beirada. Acha, mas é assim, não é com tanta frequência igual no final do ano. Sim. Julho, cardume, que é o maior cardume que vai ter agora vai ser em julho, que é a hora que ele já começa a se preparar para a desova, que a desova todo ano tem uma maior quantidade de peixe. Que é final de julho, agosto, setembro. Ok. Pode mudar? Pode. Teve um ano que o peixe deu uma atrasada, foi começar a chocar em setembro. Ok. Mas para nós aqui esse ano passado adiantou. Sim. Começou finalzinho de... Acho que comecinho de junho já tinha algum casal, finalzinho de junho tinha muito. Então, é assim, aí vem as etapas final do circuito, que já é o peixe de casal, que é o peixe fiotinho. Então, agosto, julho, o peixe está desovado. Tá com o cupinzão. Você pega peixe no arremesso, procurando o peixe com aquele cupim vermelho que a gente fala, sim, o peixe de galo, né, que tá com os cupinzão. Sim. É aquele meado ali de junho. Pesca muito no jig, na colher. Na colher. O meado de junho para agosto ali, é esses peixes que já fica mais machiando, que a gente fala. Uhum. Aí depois vem setembro, outubro, novembro e dezembro. O que é? É o peixe de filhote. Então você já abandona mais o cardume. Uhum. Você já não treina com aquela frequência atrás de cardume, você treina mais procurando os peixes, batendo isca, levantando os casalzão e procurando no visual. Outubro, um mês bom para visual. O melhor mês assim de peixe fiotinho é final de setembro, começo de outubro. Que é a época que você encontra mais frequência de casal. Perfeito. E na hora do sol, o peixe leva os filhotinhos lá para comer os plâncton, para poder se desenvolver. Isso mesmo. Aí eles encostam nas rasuras, nas areias. Depois ele afunda de novo. Depois ele vai sempre no meado do dia ali, porque das 10 às 4, 4 e meia, porque é a hora que o plâncton vai para a beira. Ele leva os filhotinhos lá para se alimentar, desenvolver mais rápido e depois volta pro fundo. Tanto é que é raro você achar um casal de filhotinho 8, 7 e meia da manhã. Tem, acontece. Mas é mais raro, a frequência que você acha sempre é das 10 às 4 da tarde. Você acha mais quantidade de peixe na beira. E para nós pescando, quando o sol estrala, melhor ainda, que é mais fácil de ver. Vixe. Como é que você vê o tucunaré? Isso é uma... Ó, esse cara aqui é um dos caras que tem o melhor olho do Brasil para achar peixe no visual. Como que você enxerga? Você vê só o neonzinho, você vê a listra, porque cada um fala uma coisa, cada um enxerga de um jeito. Depende muito. O peixe, quando ele tá na rasura, na areia que a gente fala, você consegue ver ele nítido. Você vê ele perfeito, a mancha dele, o que ele tiver você consegue ver. Quando o peixe está na desova, que ele está numa fundura um pouco maior, você já não vê com essa facilidade. Sim.
Você já consegue ver mais o brilhar da barbatana dele, que a gente fala o xenonzinho. Sim. Então, se um exemplo, você pega um peixe numa água meio arrepiadinha, ventando, um peixe com 2,5 metros de fundura, 3 metros, você já não tem aquela nitidez você vendo ele assim, exato. Você vê a barbatana, você vê a mancha, mas você não sabe distinguir se ele tá com a cabeça pra lá ou com a cabeça pra cá. Você vê a manchona. Você vê a mancha quando o peixe tá mais no fundo. Agora, quando o peixe tá numa fundura de 1,5 metro, 2 metros, você consegue ver ele nítido. E tem desova 3, 4 metros de fundura, não tem? Tem. Até mais? Tem. Você já viu desova com 5 metros? Ah, não, eu nunca cheguei a ver com 5 metros. A desova, assim, que eu acho que eu vi mais funda nos 4 metros. Entendi. Com a água bem limpa, o rio paradinho. Entendi. Foi, acho que, assim, a mais funda que eu vi. Só que também, viu um toco na época de desova, mesmo sem ver, vale a pena pingar o Pingo jig. jig, se você sabe que é lugar que o peixe desova. Mas a maioria dos peixes aí desova numa média aí de 2 metros, 1,80 m. Entendi. Tanto é que a gente no fundo nem procura, né? Que não é difícil de ver, então você já vai mais pra beira. E o amarelo, parecido também. Mesma coisa. Mesma época que mesmo desova. ciclo, a única coisa é que o amarelo não é tão brabo quanto o azul, né? Ele é mais medroso. Ele não defende tanto a prole. Mais difícil pegar, né? É mais difícil, mas pega. Tem uns que Pega é brabo, também. tem outros que não é. Então, assim, o grande objetivo da equipe New Anglers, né, é competir. Competir em alta performance, representar as marcas parceiras, né? São marcas que confiaram na gente, são marcas que a gente admira muito, inclusive, e por isso a gente quer retribuir isso como? Com o esporte, competindo, se dedicando. Eu falo que a filosofia da equipe é a dedicação, não é ser melhor que ninguém, mas é se superar cada dia, é treinar cada vez mais, se dedicar cada vez mais, mostrar que é possível, através de muito esforço, conseguir bons resultados. Demais, porque o resultado ele só vem através de uma coisa, a tua dedicação. Exatamente. Você pode ser o melhor pescador do mundo, mas se você não tiver dedicação, treinar, se dedicar naquilo, tiver um propósito, você não vai conseguir nada num torneio de pesca, né, Léo? Exatamente. Aí você depende do fator sorte. Exatamente. Nunca é fácil, né? Não, nunca. Então- É complicado o torneio de pesca em si, né, Léo? O contexto de um torneio, ele não é fácil, né? Desde a parte emocional até a parte física, até a preparação, mas é isso que a equipe quer mostrar. A noite que antecede ali, né, Léo? Da ansiedade, a parte emocional é complicado, como é em qualquer esporte. E é essa a filosofia da equipe, mostrar tudo isso, mostrar esses bastidores, mostrar os equipamentos, vara, carretilha, embarcação, motor, tudo isso, que isso faz a diferença, porque são equipamentos iscas, que são equipamentos de alta performance, né? Que você precisa daquilo ali para te dar um melhor resultado, né? Cada detalhe é que faz a diferença lá no final, junto com o esforço e a fé. É isso aí, Léo. Que o ano comece, Comece bem. que Deus nos abençoe, meu amigo. Bora. So there we were beneath the leaf that